verter. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Mais alto que a neve, o teu sangue transforma, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alto que a neve eu estou. Se asfalta nós confessarmos e seguirmos a tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou.
grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Antes do Moisés orar, só um falecimento ocorreu 3 horas da manhã. O Adão, esposo da Ivanir, faleceu e a família foi lá para Londrina, onde ele estava internado, né? Nós ainda não temos notícias do sepultamento. Creio que durante o dia será divulgado nos grupos, tá? Então, orar também pelo consolo da família, Moisés. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nesta manhã bonita, Pai, nós temos o privilégio de estarmos aqui louvando, adorando o teu santo nome. Esteja conosco, Pai, abençoando, Senhor Deus, esta escola dominical, Pai, que tudo quanto fizermos aqui, Deus, seja para a honra, a glória do teu santíssimo nome. Pai querido, diante desta notícia, Senhor Deus, nós já estivemos orando, Pai, em reunião ali, agora mais uma vez, Pai, te pedindo, Pai, pelo consolo da família, Senhor Deus. Nós sabemos que eles possam entender, Senhor Deus, o tempo para todas as coisas, tempo de nascer, tempo de morrer, Pai, e que o Espírito Santo, Pai, abrace a cada um deles, esteja consolando, Pai, e que esse passamento, Senhor Deus, venha, Pai, de alguma forma glorificar o teu santo nome, Pai. Pai, é no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Os irmãos podem assentar? Aqueles que têm a revista, nós estamos na lição número 8, o marido pactual. Abra sua Bíblia no livro de Cântico, Cântico dos Cânticos. Nós vamos ler alguns textos. Depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e aí vem o livro do Cântico, também conhecido como Cantares. Cântico dos Cânticos de Salomão. O capítulo 2, versículo 16, diz assim: o meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. O capítulo 6, versículo 3 diz o seguinte, capítulo 6, verso 3: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios. E o capítulo 7, verso 10: eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Eu creio que algumas pessoas já se emocionaram em alguns casamentos, né? Algumas pessoas já se emocionaram com poesias que falam sobre sentimentos amorosos. Tem gente que até mesmo se emociona em filmes românticos. E a palavra de Deus, no livro de Cântico, tem, por exemplo, esse versículo, capítulo 8, verso 7. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Talvez você já tenha lido isso em algum convite de casamento, né? Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O livro de Cântico, ele fala a respeito desse relacionamento amoroso de uma esposa pelo seu esposo, do marido pela sua mulher, mas ele também pode ser entendido e interpretado, as escrituras podem ser entendidas também como corretamente interpretado, que é o amor de Cristo pela sua igreja, também ilustrado alegoricamente nesse texto. Quando você lê o livro do Cântico, você percebe que tem algo mais na história, além daquilo que parece evidente, que é o amor da esposa pelo seu marido, do marido pela sua esposa. E nós podemos olhar esse texto também da palavra de Deus, e é assim que nós estamos estudando, como ele também se referindo ao amor de Cristo pela sua igreja. Nós já estamos estudando, já é o 3º domingo, nós estamos falando sobre esse assunto.
Se vocês lembrarem, nós falamos primeiro de Ezequiel 16, quando fala aquele texto a respeito de quem é essa mulher. Porque o marido pactual nós sabemos que é Cristo, mas quem é essa mulher? Quem é essa esposa? Como ela é? E nós vimos que a forma que a palavra de Deus trata, essa mulher, essa esposa, ela foi resgatada, assim como foi cantado. O sangue de Cristo foi derramado, o sangue do marido foi derramado por essa esposa para a purificar. Ela era completamente afastada e avessa ao seu marido. Isso seja se você analisar do ponto de vista da nação de Israel, como nós, gentios, como nós que não éramos da descendência de Israel, também estávamos completamente mortos e afastados do Senhor. Então, quando você lê o livro de Cânticos, se você pensar nessa analogia do marido com a sua esposa, e sendo Cristo e a sua igreja, lembre-se, essa igreja foi lavada, purificada pelo sangue do Cordeiro. Ela se afastou completamente do Senhor. E aí nós estudamos também no domingo seguinte a respeito do amor de Deus por Israel, o amor de Deus pela sua nação, o amor de Deus pelo seu povo. E agora, se Deus permitir, a gente vai concluir o estudo. Se você tiver a revista, nós já tínhamos falado a respeito da introdução, e nós sabemos que há várias ilustrações na palavra de Deus que falam a respeito, que pegam os mais diversos temas e ilustram em relação ao Senhor. Então aqui nós vamos falar especificamente desse relacionamento de o Cordeiro e a sua noiva, a igreja. Lembra o que dizia a segunda estrofe do hino que nós cantamos? Agora que sou tua, pertenço a ti, grande foi o seu amor. E essa é a relação. E você, se você observar na palavra de Deus, parece que Deus pega todos os poderes, todos os relacionamentos, e Deus aplica todos eles ao seu povo. Eu anotei alguns aqui, que eu me lembro que a palavra de Deus fala. Por exemplo, nos chama de ovelhas, lembra disso? E Deus é o quê? Jesus é o quê? O nosso supremo pastor, o bom pastor. Nos chama de noiva, e Ele é o esposo. Nos chama de filhos, e Ele é o nosso pai. Cristo é nosso irmão, como o irmão mais velho, o primogênito. Nos chama de servos, e se chama de Senhor. Nos chama de servos, e Ele é o nosso rei. Nos fala como pertencendo a um exército, e Ele é o nosso general. Nos chama de corpo, e Ele é o cabeça, ou a cabeça, se você preferir. Ele fala das nossas dores e nos fala de consolo, nos fala de cansados, nos fala do alívio e do descanso eterno, nos fala de fome e Ele é o pão, nos fala de sede e Ele é a água viva, nos fala de prazer, por exemplo, e fala que na sua presença há delícias perpetuamente. Nos fala de choro e diz que Ele enxuga as nossas lágrimas. Nos fala que nós admiramos muitas vezes a beleza, mas Ele é o resplendor de toda a glória. Nos fala de escravos, mas nos apresenta como livres. Nos fala de estrangeiros aqui nessa terra, mas nós temos uma pátria celestial. Nos fala de mortos, mas nos dá vida em abundância. Nos fala de pecadores e se apresenta como nosso Salvador. Acho que se você pensar, você ainda vai achar talvez mais alguma ilustração na palavra de Deus a respeito disso. E hoje nós vamos falar sobre esse aspecto, o aspecto do relacionamento de amor entre Cristo e a sua igreja, que somos nós. O item 1 da lição é a citação do capítulo 2, verso 16, quando é afirmado: o meu amado é meu. Se você tiver a sua revista, acompanhe aí no item 1. Em Cântico dos Cânticos 2,16, quem fala é a Sulamita. O meu amado é meu. Essa é uma declaração muito forte. Nos versículos anteriores, de 10 a 15, o noivo a chama. Ele a convida a ir até ele, pois queria ver o seu rosto, ouvir a sua voz. Abra lá no capítulo 1, capítulo 2, de 10 até 14. Em Cântico, capítulo 2, de 10 a 14, diz assim: o meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem,
Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Então, voltando na lição, esse é o convite que o noivo faz para a sua amada. Ela olha para o noivo e se alegra, se regozija no fato de que ele a ama e também no fato de que tudo o que é verdade a respeito dele pertence exclusivamente a ela. Esse é um sentimento. O meu amado é meu. Esse é o sentimento que ela tem. Sua beleza e glória são dela. O noivo fez uma aliança com a sua noiva. Tudo o que ele possui agora é dela. Não existe comunhão parcial de bens entre ele e a sua amada. Existe comunhão total. Aqui temos uma imagem do nosso relacionamento com Jesus Cristo. A graça invencível faz com que o Cristo oferecido no Evangelho seja, de fato, nosso. Deus, por sua graça irresistível, quebra toda a resistência humana. E aqui vem uma explicação interessante sobre graça irresistível. O autor diz assim: muitos fazem confusão quando falamos em graça irresistível, afirmando que os pecadores frequentemente resistem a ela. Mas não é a graça em si que é oferecida no Evangelho. Jesus é que é oferecido no Evangelho. Os homens resistem a Cristo, eles dizem não a Jesus por causa do pecado que os escraviza e os prende. Nenhum pecador, por sua natureza, consegue perceber a beleza de Jesus. É a graça que os liberta. É a graça que os faz enxergar a beleza de Cristo. É a graça que faz com que os homens percebam o quanto Ele é totalmente desejável. A graça vence a resistência humana e mostra o quão irresistível é o Cristo oferecido no Evangelho. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4. Tudo aquilo que o autor afirmou aqui na revista, nós vamos ver à luz de um texto bíblico já bem conhecido, 2 Coríntios, capítulo 4. Lembrando, o autor vem dizendo assim: os homens resistem a Cristo, eles dizem não a Jesus por causa do pecado que os escraviza e os prende. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 3, Paulo está falando: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E esse é um perigo, irmãos, que nós precisamos saber se nós aqui na igreja não corremos esse mesmo risco. Se muitas vezes nós não estamos com o nosso entendimento cegado, nós estamos como véu nos olhos, não enxergando a glória de Deus na face de Cristo. Se o nosso evangelho ainda está encoberto, né? Eu não sei se você consegue pensar numa ilustração geralmente a gente vê assim, num lançamento de um carro, alguma coisa assim, eles pegam e colocam um pano, né, por sobre o carro, e você, por mais que você tente imaginar, você não consegue ver nada. Você não se admira. Se você gosta de carro, você olhar um carro coberto com uma capa, não vai ter graça nenhuma para você. Mas o que é bonito, a beleza, quando eles vão tirando, eles fazem todo aquele drama, e daí vão tirando aquela capa, e aí o carro vai vindo à tona, aquilo chama a atenção, porque agora você vê exatamente o que estava encoberto. E o evangelho, muitas vezes, ele é assim. Quantas vezes você falou do evangelho para alguém, e você falou tão animado, e você sentiu que estava jogando pérola aos porcos? Porque tudo aquilo que você falou parece que nem entrou pelos ouvidos, parece que a pessoa não sentiu nada. E você fica falando a respeito de Jesus para essa pessoa, e a pessoa parece que não tem reação, não reage. Estão completamente cegos. E Paulo tem essa constatação, ele tem essa percepção.
Ele fala, o nosso evangelho, se ele está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, porque eles não percebem quem é Cristo e rejeitam a Cristo. Vem em Cristo numa manjedoura, vem em Cristo morto numa cruz, vem em Cristo como um filósofo, com Cristo como sendo uma pessoa boa e bacana, mas como ele, talvez existissem tantos outros, e não conhecem a Cristo, e rejeitam a Cristo. O que Deus faz, irmãos, é pela sua graça irresistível, é tirar a venda dos nossos olhos. Olha o que diz o verso 6. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo, Deus, resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Se você não vir essa glória de Deus na face de Cristo, Cristo passa a ser completamente desinteressante para você. A coisa é sempre assim, primeiramente, a nossa primeira visão, o nosso primeiro olhar para Cristo, carnal, humano, é não ver nada absolutamente demais naquele homem. Mas se Deus disser, haja luz no nosso coração, no nosso entendimento, e você vir em Cristo a glória de Deus, então isso fará toda a diferença para você. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ver um pouquinho sobre o que aconteceu na vida desse evangelista. Evangelho de João, capítulo 1. Não tem muitos fatos que eu conheço a respeito de João, não estudei profundamente a vida do apóstolo João, do evangelista João. Mas quando você vai estudar um pouquinho do chamado de João, você vê, imagina o seguinte, primeiro, João Batista já havia tido o seu ministério, ele havia anunciado que o reino do Senhor chegaria, todos precisavam se arrepender e ser batizados para a remissão de pecados. E possivelmente João, que era um pescador, ele estivesse sabendo que essas coisas aconteceram. Mas houve um dia que Jesus chega numa orla e ele vê um barco, e ele chega naquele barco e tem 2 irmãos pescando, 2 irmãos ali trabalhando no barco, Pedro e André, e ele chama os 2 e diz assim, eu farei de vocês pescadores de homens. E eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Na sequência do texto, no evangelho que narra isso, é como se Jesus fosse na sequência e encontrasse outro barco. E ele encontra outro barco e tem João e Tiago, também ali, trabalhando no barco. Eles eram pescadores, estavam ali com seu pai, estavam ali mexendo com a pesca, que era o seu negócio. E Jesus chega para ele e diz, vem e segue-me. E durante 3 anos, eles andaram com Jesus. João foi um desses discípulos que andou com Jesus. O outro episódio que a gente se lembra é quando eles estavam chegando em Samaria, lembra disso? E aí os samaritanos rejeitaram a presença de Jesus, e João falou assim, Senhor, queres que oremos aos céus para que desça fogo e consuma todos esses samaritanos? Jesus, não vim para isso. Esse era o João. E o outro episódio que eu me lembro também é quando Jesus estava ali, já prestes a morrer, muito próximo da sua morte, estavam lá os discípulos discutindo qual deles era o maior. E até teve aquele episódio da mãe deles, né, que pede assim, Senhor, quando o Senhor vier no seu reino, põe um do lado direito, o outro do lado esquerdo, né? Parece que era isso que passava na cabeça deles, de muitos desses discípulos. Mas houve um dia que Jesus foi até a cruz, e ele morreu, e ele ressuscitou, e esse era o discípulo que lá na ceia, né, reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus, e depois disso, que eles foram revestidos do poder do Espírito Santo, aí eles de fato começaram a entender quem era o Cristo. O Evangelho de João, ele foi escrito, segundo historiadores, aproximadamente no ano 80, 85 depois de Cristo. Cristo viveu 30 anos, então possivelmente 50, 55 anos depois que Cristo havia morrido, que foi escrito esse Evangelho. Ele é um dos últimos livros do Novo Testamento escrito, só perde para Apocalipse. Apocalipse, segundo a narrativa dos historiadores, acontece 10 anos depois do Evangelho de João. E João, quando começa a escrever o Evangelho, ele não vai assim, deixa eu contar a história para vocês de Jesus, e vai narrando como Lucas faz. Lucas faz uma narrativa, é histórico. Mas João começa de uma forma diferente. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. O que João está fazendo é voltando para Apocalipse, para Gênesis, capítulo 1. Naquele princípio, na criação de todas as coisas, quando Deus Pai dizia, haja luz, o agente executor, como o pastor Ivan pregou alguns dias atrás, o agente executor que fazia acontecer o verbo, era Cristo, ele estava lá. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Percebam a dimensão do conhecimento de João de quem é Cristo. Ele é o Criador de todas as coisas. E ele diz assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Você pode reparar na natureza, ou no universo, talvez seja mais fácil de entender, a gente imaginando que todo o universo ele funciona, ele tem leis, tem uma sintonia fina que rege todo o universo. Mas a vida, ela existe no nosso planeta. Algumas sondas já foram enviadas para Marte. Tinha aquele robozinho da NASA que pousou lá e começou a examinar, e você começa a ver aquelas imagens que eles transmitiam, e não há vida. Eu fico imaginando aqui na criação, Deus criando todas as coisas, João tendo essa consciência que Cristo estava lá na criação de todas as coisas, ele criou todas as coisas e a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens, essa luz que veio ao mundo. E aí parece que ele dá uma mudada de assunto, ele diz assim, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. E é curioso você imaginar isso e analisar o que João está dizendo aqui, porque ele está falando assim, houve um homem enviado por Deus, sim. Ele foi chamado por Deus para ser testemunha. A Bíblia fala a respeito dele, se não me engano, em Isaías 40, voz do que clama do deserto. Esse homem, esse profeta estava anunciado, depois de 300 ou 400 anos de silêncio, Deus levanta um profeta. E ele começou a pregar no deserto o arrependimento, e as multidões iam até ele, e outros foram perguntar, tu és o Cristo? Ele fala, não, eu não sou, mas eu testifico a respeito dele. Ele está vindo, e João, o evangelista, diz assim, João Batista não era a luz, mas ele foi chamado para testificar a respeito da luz, da verdadeira luz. E aí a gente fica pensando, Abraão é o pai da nação de Israel? Não, Abraão foi chamado por Deus para abençoar todas as descendências da terra que viessem a crer no evangelho, no Cristo que viria da sua descendência. Moisés foi aquele que trouxe o pão que alimentou o povo no deserto? Não, o pão verdadeiro é Cristo que desceu do céu, a palavra que alimenta o seu povo. Maria é salvadora? Não, ela é instrumento de Deus para trazer ao mundo o Salvador. Se você olhar Isaías 7, diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será Emanuel, o Deus presente. Então João tem uma visão a respeito, por causa da intimidade que ele tinha com Cristo, por causa de saber quem era Cristo, ele tem consciência, João não era luz. Se você perceber, João tinha uma série de discípulos, e Jesus uma série menor, e aí houve um momento que vários discípulos de João passaram a seguir a Cristo, e João diz aquela famosa frase, convém que ele cresça e que eu diminua. Nos dias de Jesus, Jesus pergunta assim, quem a multidão diz que eu sou? Um dos profetas. Equiparavam Jesus a um dos profetas. E Cristo pergunta, e Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és Deus. Mas a multidão não tinha essa visão, não tinha essa percepção. Compararam Jesus como João Batista reencarnado, compararam Jesus como um profeta. E por isso que eu digo que às vezes nós aqui da igreja temos que perceber se nós também temos essa consciência de quem é Cristo. Senão essa graça irresistível talvez ela ainda não trabalhou no nosso coração. Porque se a gente não conhecer quem é Cristo, então qualquer coisa nós seguimos. Talvez nós olhamos e apenas admiramos. É isso que o texto na revista está falando. Quando nós conhecemos quem é verdadeiramente Cristo, quem é
Qual é a sua beleza? Ele é o próprio Deus. João termina dizendo assim, essa parte do capítulo 1, e o verbo se fez carne, ele habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João vai dizer na sua primeira carta, a vida esteve entre nós, nós ouvimos, nós vimos, nós tocamos o verbo da vida, e a nossa alegria só é completa se a gente puder compartilhar isso com vocês, falar a respeito disso. João está com 50 anos de vida cristã. Se ele foi escrito esse livro por volta do ano 80, 85, 50 anos depois de Cristo, João já tem 50 anos de vida cristã, e ele ainda nem viu o Apocalipse ainda, que ele ainda vai ver. Mas isso demonstra a intimidade que ele tinha com o Senhor, de saber quem era o Cristo. Cristo, quando caminhou lá em Emaús com 2 discípulos, ele precisou contar para esses discípulos tudo que as Escrituras falavam a respeito dele, para que eles entendessem quem era o Cristo. Por isso que quando nós pregamos a palavra de Deus, de fato a gente tem que investir em momentos de estudo da palavra para entender quem é Cristo. Quem é Cristo? E entender também que se Deus não chegar no nosso coração e disser assim, haja luz, a gente vai ficar como essas máscaras que nós estamos na boca, bem nos olhos, assim, sem enxergar nada, sem saber quem é Cristo. Então Cristo perde a importância. João teve essa visão perfeita. E o que esse primeiro item da lição está falando é que tudo isso, o Filho de Deus, ele se fez carne, ele habitou entre nós, nós vimos a sua glória, ele veio para a sua igreja. Isso é nosso. O meu amado é meu, é o que diz esse primeiro item. Pela fé, nós vemos a beleza da pessoa e da obra de Jesus. Assimilamos tudo o que ele é em sua pessoa única, gloriosa e incomparável. Nós podemos ver a beleza da sua divindade. Também vemos a beleza da sua humanidade, unida à sua divindade. E o mais maravilhoso é que a encarnação não fez com que ele deixasse de ser o que é. Em tudo isso, o nosso Cristo é totalmente desejável aos olhos da fé. Esse é o nosso amado, belo naquilo que é. Pela fé, nós também podemos contemplar a beleza da obra de Cristo. Ele é completamente desejável pelo que ele fez. Ele é a encarnação da graça e da misericórdia pelos pecadores. Você pode dizer, o meu amado é meu? Não há questão maior e mais importante do que essa em todo o mundo. O segundo item da lição fala, o primeiro diz, o meu amado é meu, e agora vai dizer, eu sou do meu amado, eu pertenço a ele. Sulamita fala mais uma vez em capítulo 6, verso 3, eu sou do meu amado. Poder dizer, o meu amado é meu, é algo glorioso. No entanto, trata-se de uma resposta que não apresenta o quadro completo. O amado não apenas se entregou à amada, mas ele também a chama para ir até ele, para que ela o siga. O meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Inicialmente, a noiva não atendeu ao chamado do seu noivo, ela se demorou, ela se envolveu em outras coisas, chega então um determinado momento em que ela o procura e não o encontra. De noite, no meu leito, busquei o amado de minha alma, busquei-o e não achei. Qual foi a razão disso? Ele a tinha chamado para que ela o seguisse, mas ela simplesmente ficou e se acalentou pensando, ele é meu. Estacionou naquele, ele é meu, mas ele a havia chamado, segue-me. Aqui também encontramos um princípio muito importante sobre o nosso relacionamento com Jesus. Não basta parar na posse de Cristo, né? É verdade que uma vez que você diga que Cristo é seu, você estará salvo por toda a eternidade e nada mudará isso. Mas a vida cristã não se resume a isso. A vida cristã inclui se levantar e seguir a Jesus, o nosso amado. Não basta permanecermos parados pensando, ele é meu. Ele é meu. A vida cristã não é contemplação. A vida cristã não é contemplação. O apóstolo Paulo, ele sabia o que era isso.
Cristo também, quando chamou os seus discípulos, ele disse: vem e segue-me, e depois os enviou para pregar o evangelho para toda criatura, seguir os caminhos do Senhor Jesus. E nós somos chamados a seguir também. Não é apenas uma contemplação estática, parada, sem que isso nos mova a fazer alguma coisa. A vida cristã também se aplica a ficar em pé e caminhar e seguir os passos de Jesus em todos os caminhos da nossa vida. E é sempre interessante a gente pensar que a vida cristã, ela é tão prática, tão prática, tão prática, que aquele ditado que diz assim: nem precisa me anunciar a Cristo, eu posso ver nas suas ações a vida de Cristo. Quem dera fosse assim em nossas vidas, irmãos, na minha vida, na vida de cada um de nós, que onde a gente estivesse, aonde a gente passasse, alguém pudesse dizer assim: eu vejo Cristo na sua vida, eu vejo Cristo nas suas atitudes. Seguir a Cristo quer dizer isso. Aqui em Cântico dos Cânticos, Salomão nos mostra a noiva simplesmente descansando na certeza de que tudo o que era do amado também era dela. O noivo então age para que ela descubra muito mais sobre quanto ele é belo e desejável. O noivo se retira, ele desaparece momentaneamente, ele a deixa ansiando por sua presença, consumindo-se por isso. E ela diz assim: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrares o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. No capítulo 2, verso 5, ela também afirma que desfalecia de amor. No entanto, ali ela desfalecia por causa da abundância do que tinha, do quanto já havia experimentado, do amor e da excitação promovidos pelo amado. Agora ela desfalece não por causa da presença do seu amado, mas por causa da sua ausência. Veja os contrastes aqui. No capítulo 2, ela diz às filhas de Jerusalém onde ele está. No capítulo 5, ela pergunta às filhas de Jerusalém onde poderia encontrá-lo. No capítulo 2, ela desfalece de amor porque tem de mais. No capítulo 5, porque tem de menos. No capítulo 2, ela desfalece de amor quando ele a chama, mas ela não responde. No capítulo 5, ela desfalece de amor quando ela o chama, mas ele não responde. No capítulo 2, ela desfalece de amor porque ele está perto. No capítulo 5, porque ele está longe. Tem várias formas de interpretar isso daqui, e eu fico imaginando justamente a questão de Cristo subir aos céus, não estar mais com os seus discípulos. E tem vários textos da palavra de Deus onde Jesus fala a respeito desse estar com ele. Veja o que Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, verso 21. Ele quer estar com Cristo. Essa noiva aqui do livro de Cântico, ela está desfalecendo de amor porque o noivo não está presente, ela quer estar com ele. E naquele texto bem conhecido, Paulo diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então Paulo tem essa noção de que o viver é Cristo, mas o partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É esse o sentimento da sulamita. Ela quer estar com o noivo, mas ele está como que distante. A sensação que dá é que essa ausência é esse tempo que nós estamos vivendo agora, quando Cristo esteve aqui, e ele há de retornar para voltar para a sua igreja, para resgatar a sua igreja. E Paulo está dizendo isso: o viver é Cristo, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, porque é o estar com Cristo. Veja o que Paulo vai dizer em Timóteo. Se você passar por Tessalonicenses, você vai ver que ele vai falar em 1 Tessalonicenses capítulo 4, sobre a vinda de Cristo. Vamos passar primeiro aqui nesse texto. 1 Tessalonicenses 4, verso 16, diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo vivia como nós devemos viver, pensando que Cristo vai voltar nos nossos dias. Por isso que Paulo diz assim: quando Cristo voltar, nós, os vivos, seremos depois que os mortos ressuscitarem, e nós encontraremos com o Senhor nos ares. E a frase que ele termina dizendo é assim: estaremos para sempre com o Senhor. Esse era o anseio dele. Mas vai chegar um momento da vida dele, talvez da segunda prisão, quando ele vai perceber que de fato ele vai morrer. Abra lá em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 7. Ele não tem essa expectativa de que ele veria a segunda vinda de Cristo. Ele já está dizendo assim em 2 Timóteo 4, verso 7. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Paulo amava a vinda de Cristo. Paulo amava a ideia de estar com Cristo. Paulo amava a ideia de estar eternamente com Cristo. É isso que o texto de Cântico está falando. O meu amado é meu, e eu sou do meu amado. Eu desfaleço de amor por ele. Eu espero a vinda do Senhor. Aqueles que amam a vinda do Senhor dizem: Maranata, vem, Senhor Jesus. E aqui a gente já poderia passar uma régua em muitos dos nossos sentimentos. Eu nunca me esqueci a ilustração de uma colega aqui da igreja, né, que ela falava assim: não, eu não quero que Jesus venha logo não, eu quero casar e quero ter filhos primeiro. Ela já casou, já tem filhos, tá? Então já pode vir Jesus. Mas o que é mais importante para você? Será que de fato o que é mais importante na sua vida são alguns prazeres, são obter algumas coisas, conquistar algumas coisas? Né? É claro, a gente talvez fica olhando para os jovens e fala assim: tudo bem, você já casou, você já está quase aposentando, você já tem filhos, né? Mas não tenho netos ainda. Então, você fica imaginando que existem aspectos da vida que você quer conquistar primeiro para depois a vinda de Cristo. O que importa, o que eu queria mostrar aqui é que nesses textos, que o apóstolo Paulo, que foi o maior evangelista, maior pregador e plantador de igrejas, narrados no Evangelho, o que ele diz é que ele ansiava estar com Cristo. O meu amado é meu, e eu sou do meu amado, e eu tenho prazer, saudades dele, eu quero estar com ele. No item 3, para concluir, ela diz assim: ele tem saudades de mim. E o texto vai narrar assim: como é que ela pode saber que ele sentia saudade dela, né? Sulamita diz mais uma vez: eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Há novamente uma mudança aqui. Percebam que ela já disse ser do seu amado outras vezes, mas desta vez ela continua: e ele tem saudades de mim. A saudade mencionada aqui não significa que o noivo sente a falta da sua noiva, né? Deus é completo. A ideia repousa no desejo que você tem pela pessoa amada, por exemplo, quando você está longe dela. O foco não está na ausência, mas no sentimento que você percebe em seu coração quando pensa na pessoa amada. Tem uma outra tradução, a versão corrigida e fiel, que nos ajuda a entender melhor: eu sou do meu amado e ele me tem afeição. Mas como que ela sabe disso? Como ela sabe que o seu amado tem imenso desejo por ela? De onde ela tira a convicção de que o seu amado está cheio, pleno de afeição por ela? Se você ler com atenção os capítulos de 6, verso 4 até 7 e 9 de Cântico dos Cânticos, vai perceber que todo esse trecho é composto de palavras do noivo sobre a sua noiva. Abra lá, Cântico capítulo 6. Nós não vamos ler todo o texto, apenas um versículo. Livro do Cântico, capítulo 6, nós vamos ler, ele fala aqui na revista, do versículo 4 até capítulo 7, verso 10. Mas o capítulo 6, verso 10,
que está nesse miolo aqui citado na revista, diz o seguinte: quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras? As comparações aqui, elas são bem interessantes, porque quando fala do sol, fala do dia, fala da lua, a gente acha bonito, bacana, mas quando fala de um exército com bandeiras, a gente parece que estranha, né? Bom, isso sem falar, claro, de outras comparações que estão aqui no livro de Cântico, né, que bastante fora da nossa realidade de hoje. Mas esse versículo aqui, eu estava pesquisando, né, colocando assim: Augusto Nicodemos, que é um pastor presbiteriano, e Cântico dos Cânticos, ou Cantares, né? Hernandes Dias Lopes, e aí em Hernandes Dias Lopes você acha um estudo feito sobre esse versículo. Hernandes Dias Lopes, ele crê, ele entende que esse livro, ele está falando mais a respeito do relacionamento de um homem e de uma mulher, mas ele prega exatamente sobre esse versículo, falando sobre a igreja de Cristo. E ele diz assim, eu lembro de uma ilustração que ele conta sobre a lua, formosa como a lua. E existem 4 fases da lua, né? A lua nova, a lua crescente, a lua cheia e a minguante, é isso? São essas 4. E a lua, ela é muito bonita, você ver a lua cheia, mas ela não é cheia sempre. Ela tem todas essas fases. E o pastor Hernandes, pregando a respeito desse texto, ele diz assim muitas vezes a igreja. De repente ela surge, pujante, ela vai crescendo, ela alcança um ápice, a lua cheia, e depois parece que ela vai desaparecendo, e não parece que nós estamos num momento como esse, parece que a igreja está diminuindo no mundo. Quando você vê o que aconteceu na Europa, há alguns séculos atrás, a Europa era temente a Deus, temente a Cristo, cresceu, prosperou, e hoje é um continente praticamente pós-cristão. Parece que lá a igreja minguou, assim, e ela cresceu em outra região do planeta. E ele faz essa comparação falando sobre isso, né? Formosa como a lua, a alva do dia, parece que aquilo vai crescendo, a igreja vai crescendo e parece que ela tem esses momentos de oscilação. E aqui o noivo está falando e chamando a sua noiva, né? E nesses versículos a impressão é que o noivo tece tantos elogios para a sua noiva. Por causa disso ela poderia dizer: ele tem saudades de mim, ele tem afeição por mim. Continuando na revista, o noivo também irrompe em declarações a respeito de sua amada. É daí que ela tira a sua certeza: eu sou do meu amado, ele tem saudades de mim. Esse é o objetivo de toda a nossa experiência cristã. Que saibamos que o nosso amado, o Senhor, tem desejo por nós. No Evangelho nós descobrimos que Jesus é desejável, e em nossas experiências descobrimos como Ele é totalmente desejável. Mas o livro de Cântico dos Cânticos nos aponta uma importante aplicação a partir do relacionamento entre um homem e a sua amada. Jesus é desejável porque tem em vista um final em que seremos inteiramente dele, porque o seu desejo é por nós, e esse desejo se provou em tudo o que ele fez para nos salvar e nos tornar dele. Você é alguém que não pode deixar de orar. É uma pergunta, né? Você é alguém que não pode deixar de orar, que ama estar conversando com o amado de sua alma? Isso só acontece na sua vida porque ele deseja você desde a eternidade. Abra sua Bíblia em João, capítulo 14, versos de 1 a 3. Evangelho de João, capítulo 14. Jesus confortando os seus discípulos. João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a demonstração de Cristo por nós. Eu fiz uma viagem esses dias atrás, né? Fui até a região próxima de nós, aqui, Porto Rico, e lá tem alguns condomínios de altíssimo padrão,
E a gente vai lá como convidado, né? E aí teve um momento, né, um condomínio bem grande, muito luxuoso, com casas ali, uma mais espetacular que a outra, né? E aí, conversando com alguns colegas, eu sei de casas lá que o indivíduo gastou mais de 3 milhões para construir uma casa de beira-rio, na beira do rio, numa ostentação tremenda, muito bonita, muito chique, algo que não é para o nosso cheiro, né? E aí, primeiro versículo que me veio à mente, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, com certeza, nenhuma dessas chegará aos pés daquela que Cristo tem reservada para nós. E o interessante, pode ter gente que mora lá, que tem casa como aquela, e que vai morar nessa mansão celeste. Pode ter gente pobre, muito simples, que não tem nem a casa para morar, e que vai morar nas mansões celestiais também. E Cristo diz assim, para que onde eu estou, estejais vós também. Quando você ama alguém, você quer estar com essa pessoa. Cristo quer estar com a sua igreja. Cristo veio ao mundo por causa da sua igreja. Ele morreu na cruz por causa das nossas vidas, por causa da sua igreja. Ele é esse marido pactual que no caso a Sulamita, que no texto de Cântico dos Cânticos, ela pode dizer assim, eu sou do meu amado, o meu amado é meu, ele tem afeição por mim, ele tem saudades de mim. Para concluir, que Cristo maravilhoso é o nosso amado, que amor tão grande. Como devemos responder a isso que nos é revelado nas Escrituras Sagradas? Como responder ao amor de Cristo por nós? Com alegre exultação, com convicção, com a mesma certeza da Sulamita, o meu amado é meu, eu sou do meu amado, ele tem afeição por mim, quão ditosa eu sou. Respondamos a tão grande amor com uma vida de gratidão, demonstrada não apenas verbalmente, mas, acima de tudo, em inteira dedicação ao nosso Senhor, o nosso amado. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te somos gratos por Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Muito obrigado, Pai, porque na Tua graça, na Tua misericórdia, o Senhor olhou para nós e derramou sobre nós do Teu Espírito Santo para que essa luz pudesse resplandecer em nossos corações, para que de fato pudéssemos ter o conhecimento de Deus, a glória de Deus na face de Cristo. Ó Senhor, que a cada dia essa nossa visão seja ainda mais perfeita, que a cada dia o Senhor tire tudo aquilo que atrapalha a nossa visão de quem Cristo é, que nós possamos, à luz do apóstolo João, como ele disse e testemunhou a respeito de quem é Cristo, que nós possamos buscar e conhecer o nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós ansiemos estar na sua presença, orar, falar com Ele, viver em conformidade com o seu desejo, com a sua ordem, com o seu mandamento, que nós possamos também ter comunhão uns com os outros, porque fazemos parte desta mesma igreja, Senhor. Que o Senhor use as nossas vidas com o teu poder, que nós vivamos para teu louvor e para a tua glória, que nós anunciemos o Evangelho de Cristo, esse nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós não temamos, que nós não nos envergonhemos, mas que nós tenhamos essa glória nas nossas vidas, constantemente falando do nosso Senhor e Salvador. É o que nós te pedimos, te louvando e também orando em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar a Deus com o último hino. Eu fiquei pensando esses dias, porque tem um dos cânticos que dizia assim, qual que é aquele hino que fala assim, Cristo é meu, Cristo é meu, Cristo é meu. Até que lembrei, peregrinando sobre os montes. Vamos em pé louvar a Deus? Peregrinando por sobre os montes,
e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Se vejo sombras por toda parte, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, bem ao seu lado sempre de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, ouço o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Amém, irmãos. Deus abençoe, bom domingo, até a noite, se Deus permitir.